Questão número 47 do Livro dos Espíritos. A espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Espera que não está andando. É só isso, né? Então, a espécie humana se encontra entre os elementos orgânicos contidos no globo da Terra? Sim. E daí que veio a expressão de que o homem vem do limo da Terra. Em outras questões anteriores, ele já tinha deixado isso mais ou menos claro, né? Que o nosso corpo, né? Não a nossa essência espiritual, mas a nossa essência física é formada a partir dos elementos que tem na Terra. Então, a gente até compreende isso com mais facilidade. Mas vamos ver como o Miramês disseca, né, essa pergunta. A origem do homem. O corpo físico certamente é filho da Terra, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus, que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Nas várias mensagens, falamos sempre um pouco da formação do homem-corpo, como falamos do homem-espírito, os dois afinizando-se para uma luta em comum. Tudo evolui no grande esquema de Deus. O corpo humano vem de priscas eras, de degrau a degrau, em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores. Aqueles talentos espirituais que existem em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Nada existe morto no universo. Tudo vive e tudo pulsa em função de engrandecer-se. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos, para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Deixa eu dar só uma paradinha aqui que eu achei isso interessante, né? Foram marcados de etapa a etapa os escalões para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Isso reforça aquela discussão, né, que a gente tem aqui de vez em quando, né? Se a gente está aqui para aprender ou só para relembrar. E aqui ele mais ou menos esclarece um pouco isso, né? Que ele não deixa de fazer a diferenciação do homem-espírito, né, do homem-corpo, mas ele coloca tudo como criado por Deus, como se fosse tudo, na sua essência mais pura, a mesma coisa. Tudo é criação de Deus. E que esse corpo que a gente hoje vive como ser humano, ele vai sendo trabalhado e desenvolvido gradativamente junto com a própria Terra. E a gente vai crescendo, vai evoluindo e passa por várias fases, né, dessa utilização da matéria da Terra para que o nosso espírito, como ele diz aqui, vá despertando as qualidades que já são nossas, mas estão adormecidas. E isso serve para a gente ficar atento ao ponto de que, de fato, nós não estamos aqui para evoluir, só para nos lembrarmos do que somos. E o homem, na sua forma de tentar entender o universo, acabou colocando isso no entendimento do crescimento de conhecimento, do aprendizado.
Mas a gente não aprende o que já era nosso. A gente só precisa relembrar. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. A usina humana, que serve ao espírito imortal, ainda tem muito que melhorar para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho de tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas que trabalham na Terra. Podemos. Podemos fazer uma fraca comparação que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação, até chegar na marca do tempo, para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito, para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. O homem veio à Terra, como não? É o homem-corpo, que volta para ela retornando à sua origem. O ser espiritual passa para o mundo que lhe é próprio, em sequência de fazer os céticos crerem em um poder maior, que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. Essa força é o Deus de que todos falamos e ao qual sempre pedimos as bênçãos. É o Deus do amor. Se o corpo veio da Terra, encontra o espírito que veio de Deus, para uma missão grandiosa no enriquecimento dos valores que corresponde aos encontros. Para tanto, existe a reencarnação, quantas vezes forem necessárias, até o término do curso, que lhes cabe fazer, envolvidos nos limites da matéria. Concitamos a todos que estão na Terra, dependendo dela para elevar-se, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprendermos são favoráveis, principalmente no momento que atravessamos. Descem dos céus chuvas de livros ao toque de música celestial, nos mostrando como aprender, como servir, como entender e como amar, nos ajudando a libertar das peias da ignorância. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo a misericórdia divina, ajudando os homens a compreenderem melhor a vida, aproveitando o tempo das urdiduras do espaço. Lê, mas estuda, sem esquecer a aplicação no dia a dia. Pedimos a Jesus que abençoe os teus esforços. Interessante, né? Que é a primeira vez que ele diz que a pergunta não serve de nada. Mas ele coloca. Diga, Jair, está com a mão levantada? Mas é interessante, né? Como ele coloca essa coisa da gente aproveitar, né? Como uma escola mesmo, né? E quando ele fala um pouco mais acima, né, que essa coisa do corpo é bem de acordo com o que você tem de evolução, né, em termos de lembrar das coisas que estão latentes ou dormentes, como ele fala, e esse
aprendizado, assim, são formas que eles vão dando para a gente voltar a ter contato com a nossa essência, né? E aplicando aquilo. Ele fala que você tem que ler, mas não é só ler, você tem que aplicar aquilo que lê. Você tem que ir se transformando naquilo que você vai aprendendo ou relembrando, como quiserem chamar esse processo, e evoluindo dentro dessa mentalidade de se tornar algo maior. E tem um ponto aqui no texto que eu achei bacana, que ele deixa bem claro, né, que em dado momento a gente tem que realmente deixar a Terra, porque a gente precisa de outro tipo de corpo para continuar acessando essas lembranças, continuar tendo acesso a informações, né, que hoje ele diz que a gente não tem condição de entender, mas que no futuro a gente vai começar a entender, mas são outros tipos de mundo, mais sutis. Então, os nossos corpos vão mudar também, onde vai ter essa união, né, espírito-matéria, vão ser diferentes em épocas futuras, para que a gente possa ter acesso a ensinamentos mais sutis, ensinamentos mais profundos, e assim relembrar, né, capacidades que nós temos intrinsecamente que não têm condições de serem apresentadas ou desenvolvidas, por exemplo, aqui na Terra. Diga, Dilma. Eu achei interessante porque ele fala também dos livros e das várias maneiras que a gente pode aprender, né? Que há muitas maneiras de se aprender. E quando fala dos livros, a quantidade de livros que são jogadas, né? Que estão vindo, me vem à memória assim que às vezes eu faço algumas críticas, né? Que eu virar e falar assim, gente, é tanto livro falando a mesma coisa, é tanto livro falando a mesma coisa, mas de repente, quando eu vi essa leitura, eu pensei assim, é porque são várias possibilidades que são dadas aos seres, né? Porque, por exemplo, eu posso ler um livro e aquilo não me bater, para você pode bater, para o outro, né? Então, essa é como chuva de oportunidades que estão vindo para que a gente consiga acessar essa possibilidade de eu me lembrei muito do diamante, né? Quando ele vem bruto, né? Que tem que ser descascado, né? E para a essência aparecer, né? E como o aprendizado disso, né? De que muitas coisas vêm para a gente ir aprendendo, e os livros também, né? E todos esses saberes que estão chegando, e que, de certa forma, todo mundo está tendo acesso em todos os caminhos. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa de um outro caminho e fico olhando assim, eu falo assim, mas não é a mesma coisa, né? E todo mundo ainda falando quase a mesma coisa, mas compreendendo, cada um querendo compreender da sua forma, né? Mas as coisas estão chegando mesmo para as pessoas, para possibilitar essa essência brotar da gente, né? No descamar. Que eu acho interessante, pegando esse gancho aí da Diva, o que ele fala aqui? Principalmente no momento que atravessamos, desce do céu chuvas de livros. Eu acrescentaria outra coisa, como a gente está aqui, essa tecnologia permite que a gente melhore também, entendeu? Melhore o nosso conhecimento, melhore para a gente não ficar no eu sozinho, até o ego fica lá para baixo, entende? Essas trocas de informações, todo mundo cresce. E outra coisa que também achei interessante, pegando o gancho com aquilo que o Silvio falou há pouco, que ele fala aqui, foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos, ou seja, nós temos tudo programado, nós temos um período X para ficar aqui, para atingir uma etapa de uma evolução Y. Atingindo essa etapa de evolução Y, nós iremos para outro planeta. Com isso tudo que eu quero dizer é o seguinte, a racionalidade
do processo de evolução que foram feitos por esses engenheiros siderais. Não é uma coisa do acaso, o homem evoluiu. Não, não, é tudo. Nós temos aqui na Terra, nós temos um período X para ficarmos, para atingir o grau Y de evolução e mudar de planeta. Isso aqui está bem claro, né, nessa definição dele. E uma das formas que tem de acelerar nosso crescimento é isso que a gente está fazendo agora, que antigamente era impossível. Né? É isso só que eu queria acrescentar. Uma pergunta que eu queria fazer é: nós, enquanto seres humanos no geral, ou indivíduo, quando a gente está falando? Nós, seres humanos, vamos ter um período no planeta Terra e saímos, seres humanos todos, ou indivíduos? Não sei. Eu acho que todos, porque ele fala de uma maneira, pelo que eu entendi, bem geral. São os espíritos, é como escola, né? A gente começa, todo mundo começa lá no maternal, no ensino fundamental, e conforme vai crescendo, você não pode permanecer ali. Você tem que ir para outro tipo de escola para continuar o teu ensino, né? Você sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, você não pode continuar junto com o pessoal do ensino fundamental. Senão você vai atrapalhar eles e não vai atingir o nível que você tem que atingir. Então, acho que é geral. Então, até a gente sabe que está nesse processo de transição planetária, de modificação, de transmutação, e ela vai ter, digamos assim, né, em palavras bem terrenas, um aprimoramento, né, uma evolução. E talvez para poder manter aqui espíritos que já tenham um nível acima, né, que tenham subido um degrau na escala. Mas eu entendo aqui que não é indivíduo, não, é geral. Todo mundo passa por esse processo. Não necessariamente a gente vai ser expulso da Terra, porque sabe mais o que a Terra comporta. Mas é mais ou menos, acho que a analogia da escola fica mais fácil a gente entender. Cada um tem a sua escola própria, e quando você completa aquele nível, você sai para outra escola, porque ali não tem mais nada que vai te ajudar a continuar a tua evolução, teu crescimento. Assim, eu fiquei imaginando, né? As perguntas, cadê a Cibele? Aquelas perguntas que a gente fica sem... Porque eu pensei assim, os humanos, né? A gente é uma espécie na Terra, humanos. Humanos desaparecerão da Terra porque chegarão a um ponto X em que o planeta... Minha pergunta, assim, chegará a um ponto X em que a Terra terá espíritos mais fluidos, que não há necessidade mais do humano, físico, humano, uma coisa assim, mais ou menos isso que eu imaginei. Não sei, né? Não, entendi. Mas talvez a Terra vá subindo e outros que ainda estão atrás vão vindo para o ponto da Terra onde esses humanos passariam a habitar. É muito complexo e até fantasioso, né? É verdade. Imaginando isso, passa quase pela ficção científica. Mas eu entendo mais ou menos assim, né? Se uns vão para frente, porque voltando mais uma vez no negócio da escola, quando aquela turma se forma e vai para frente, a escola não acaba. Novos alunos vêm para ela. E está sempre naquele ciclo. É que ele fala de seres fluidos aí, não é? Ele fala de alguma coisa assim. Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas primeiro falar sobre essa mensagem do Miramês. Eu fiquei imaginando assim, nossa consciente como a sementinha, né? A sementinha de qualquer planta. Eu lembrei até da planta do café. A semente, não sei se vocês conhecem, a semente de café, ela é minúscula. Ela parece um pozinho, né? A gente quase não enxerga, e olha o que vira, né? Quase todo mundo consome todo dia, né? Então, a nossa consciência seria como essa sementinha, tá tudo lá dentro, toda a informação genética para ela desenvolver o que ela vira tá ali dentro, né? Mas ela precisa passar por todo o processo que a semente passa para ela poder desenvolver. Então, se tu, por exemplo, leva a semente na câmara de germinação, ou se vai ali, germina numa estufa, toda protegidinha, com as melhores condições para ela e tal, ela vem vindo. Mas para ela ser o que ela é, a gente precisa o quê depois? Aclimatar
planta, tirar ela lá de dentro, colocar ela numa situação adversa, porque quando vem o sol realmente, né, ela precisa produzir aqueles compostos mais serosos que vão proteger a folha para impedir que a transpiração aconteça e a folha murche, né? Então, ela precisa ser submetida a condições mais difíceis para ela expressar o que ela realmente tem lá dentro de melhor, né? É o que a gente vem vendo, a gente tem todo, né? Nossa consciência está tudo ali dentro, mas a gente precisa passar pelas situações, as vivências, as reencarnações, né? Para ir expressando o que a gente é, o nosso potencial de ser espiritual. E isso, a gente aqui na matéria, a gente enxerga tudo como matéria, mas na verdade nosso ser espiritual, ele é energia, né? Ele é frequência, ele é vibração. Aí quando ele fala isso aí das... Ai, esqueci a expressão, agora eu não enxergo aqui, tô ruim da vista, não enxergo o texto. Mas que o planeta está passando por esse processo agora, nesse momento, né? De mudança de vibração, mudança de frequência. As pessoas, assim, eu tenho passado por alguns momentos que eu acordo de madrugada, é uma coisa muito esquisita, as energias, as frequências, é desconfortável, né? Mas o planeta precisa passar por isso para passar por essa etapa de regeneração. E os nossos corpos, a matéria está se modificando para isso também, né? Para poder sustentar esse ser de mais frequência. Como o nosso espírito é energia, é frequência, se tu coloca uma frequência muito alta numa matéria que não suporta, ela não vai se desenvolver, não sei nem o que acontece, vai se degenerar essa matéria. Então, o corpo físico também precisa se adaptar, precisa evoluir para sustentar um ser espiritual mais evoluído, e a Terra está passando por isso em todos os âmbitos, né? E pelo que eu tenho ouvido, assim, em canais no YouTube, pessoas que contam que o nosso perispírito, chakras, eles estão se modificando para sustentar esse ser de mundo regenerado, né? Eles estão passando por um processo de transformação aos poucos. E isso vai acontecendo, vai sendo passado de geração a geração, mas está se modificando, tá? A Terra toda está mudando. E realmente vai chegar um ponto, né? Dizem que a Terra tem tempo de vida útil, né? Vai chegar um ponto que essa Terra que a gente conhece, que sei lá quantos trilhões de anos vai demorar, mas ela também não vai servir mais para a evolução, vai passar para os espíritos vão passar para um outro planeta com um outro tipo de matéria, mais sutil para sustentar eles, né? Para sustentar o nível evolutivo deles. Assim que a evolução vai acontecendo, né? Tudo devagarinho, se adaptando e conforme as necessidades. E às vezes acontece, né, de espíritos, assim, pontualmente, eles precisam migrar para planetas mais evoluídos, né, porque a Terra já não tem as condições para eles seguirem o processo deles de evolução, né. E aí, quando acontece isso, eles irem para outros planetas, o próprio perispírito deles precisa ser modificado com os elementos daquele planeta. Não é só o corpo físico que tem os elementos químicos, vamos dizer, do planeta. O perispírito também precisa ter aquela mesma energia, aqueles mesmos elementos, né? Mas normalmente o que acontece é como vocês estavam comentando, é todo o grupo, né, todo mundo que vai evoluindo ao mesmo tempo, mas pontualmente tem alguns que vão, né? E a gente sabe que Mozart já está registrado, né, parece que foi para Júpiter, né? A revista Espírita, parece. Alguns espíritos, assim, que estão à frente. Einstein já foi, né? Acaba acontecendo. Puxam a fila. Não, e Sibeli falando, me veio a ideia, né, que ela estava explicando, né, da frequência, daquele negócio que o pessoal que quebra vidro com uma frequência, né, copo, garrafa, que deve ser mais ou menos assim, né? Aquela forma de estrutura física, né, que é o vidro, não suporta aquela frequência de onda, né, e acaba explodindo, né? Deve ser o que acontece com a gente. Se botar na frequência muito alta na gente, a gente vai explodir.
Mas foi ótimo. Essa colocação da Cibele foi muito bacana. E assim como a gente vai pensando, né? A gente pensa assim, às vezes pensa, não, mas não pode ser isso. Será que vai ser assim? O problema é a nossa dúvida eterna, né? A gente sempre está em dúvida se vai ser aquilo que a gente pensa. Mas foi muito bacana. E eu acredito também que tudo se passe, né, nesse processo, né? Falar exatamente, né, meio perigoso num universo que a gente conhece tão pouco, mas assim, nas minhas crenças internas, eu creio que seja assim como a Cibele estava falando mesmo. Fala, Jânio. Pegando esse gancho que você falou do vídeo, que a frequência que a Cibele está falando, por exemplo, naquele livro de Mahanati, Sublime Peregrino, ele fala que o Espírito de Jesus tinha uma frequência muito elevada, um espírito muito grande. Então, ele teve que habitar vários planetas para baixar sua frequência. E aí, o que acontece? Para ele chegar aqui, ele levou 5.000 anos para baixar a frequência dele. Outra coisa também que é interessante, quando a gente muda, nós mesmos mudamos a nossa frequência na evolução. E aí, o que acontece? Como a nossa frequência aumentou, vamos falar assim, ele não se adapta, nós não podemos mais se adaptar a esse corpo. Automaticamente, teremos que ter um corpo mais sutil, o mais sutil que se adapta a essa nova vibração nossa. É isso que eu queria falar. Aí tu tocou num ponto, é só curiosidade besta mesmo. Jesus demorou tantos 1.000 anos para conseguir entrar na Terra. E para voltar, será que ele precisou dos 5.000 anos de novo para chegar onde ele estava? Isso aí eu não tive acesso porque eu só via regressão, né? Mas aí eu não sei. Agora, outra coisa, você falou uma coisa interessante, Silvio. Olha só, vamos raciocinar. Porque tem espíritos que eles utilizam seus intermediários para chegar até a gente. Né? É um exemplo aqui, que manda São Francisco, mandou vários intermediários para passar mensagem crística. Entendeu? Agora eu não sei como é que foi daqui para lá, se foi rápido, também se levou 5.000 anos. Isso aí, talvez quando a gente vai lá em cima, estiver numa cidade de luz daquela, nós poderemos saber, por enquanto, ou lá no futuro eles passam essa informação para a gente, né? Se eu só soubesse quando eu estiver numa cidade de luz, acho que vai demorar um bocado.